Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos dê a devida sustentação e nos dê a sua santa paz. Nós vamos falar hoje do Livro dos Espíritos, a parte terceira, que trata das leis morais. E nós vamos falar, são 12 capítulos, um para cada lei. Nós vamos falar da 12ª lei, que chama Lei da Perfeição Moral. E o nosso objetivo é fazer com que todos compreendam a importância de nós tentarmos atingir esse patamar aí de perfeição, que é muito difícil, a gente sabe disso. Nós não conseguiremos numa encarnação, em 2, 3, 10, não sei quantas, depende evidentemente de cada um, mas é muito difícil essa perfeição moral. Até porque na língua portuguesa, perfeição significa o ápice do que se pode atingir naquilo que a perfeição se refere. No nosso caso aqui, perfeição moral. Então, atingir em níveis morais a perfeição. Estamos muito longe disso, a gente tem noção muito clara desse espaço enorme que nós precisaremos percorrer ainda. Até porque perfeição, o dia que formos perfeitos moralmente, nós estaremos num patamar igual ao nível de Jesus, que é um espírito perfeito. O dia que nós alcançarmos a perfeição, nós seremos espíritos puros ou perfeitos e estaremos, portanto, em mundos angelicais, que são a última gradação, a quinta gradação, né, que existe, que Kardec nos trouxe aí dos mundos. Então é uma caminhada muito longa, muito difícil, mas alguns conseguem, não numa encarnação, evidentemente, mas existem alguns espíritos, aí a história nos conta, que conseguiram numa encarnação dar um salto de qualidade muito grande. Nós poderíamos citar, por exemplo, Joana de Cusa, que viveu na época de Jesus. Ela começou a vida dela muito atrasada, vamos dizer assim. Era casada com o intendente de Herodes e vivia na luxúria daquela época, né, mantidas as devidas proporções com os dias de hoje. Ela seria equiparada assim a sei lá, pessoal do primeiro escalão do governo. Então ela vivia ali com Herodes, devia ser muito conhecida do próprio Herodes, né? E daquela turma toda que mandava, da parte não dos romanos, evidentemente, mas mandava muito. E a gente sabe que Herodes, o nível dele não era dos melhores, né? Muito pelo contrário. Tanto Herodes o Grande, que era o pai, depois Herodes Antipas. Então ela vivia ali, então o nível dela não devia ser muito bom também. Mas ela ouviu falar de Jesus, se entusiasmou muito, ouvindo aquelas maravilhas que se falava dele, né? E foi ter com Jesus e propôs a ele segui-lo. Ela estava disposta a ser uma seguidora de Jesus, mas ele, não se sabe porquê, evidentemente ele devia ter os motivos dele. Ele falou para ela: olha, não é o seu momento ainda, volta para o teu marido e toca a tua vida lá, que vai chegar um momento em que você poderá vir me seguir. E assim foi. Ela depois do desencarne do marido, ela realmente virou abandonou aquela vida toda que ela levava e passou a ser uma seguidora de Jesus. Inclusive era uma das que estava lá nos pés na crucificação, estava lá nos pés da cruz, uma das poucas, porque a maioria das pessoas não queria participar não queria estar ali porque poderia ser tida como amiga de alguém que estava sendo crucificado. Então mas ela estava lá. Dos homens, os apóstolos, por exemplo, todos eles
com exceção de João, que era o único homem que estava lá aos pés da cruz, os outros todos debandaram, fugiram com medo e não quiseram estar presentes ali. Estava só João, a Joana de Cusa, a mãe de Jesus, né, Maria de Nazaré, estava lá Verônica, parece que estava lá também, e Maria de Magdala, uma outra, que também, outro exemplo de um espírito que numa encarnação também deu um salto muito grande aí, evolutivo. Ela também começou numa situação muito atrasada, vamos dizer assim, moralmente. Ela era, na verdade, uma prostituta de luxo, Maria de Magdala. Ela era conhecida como a cortesã de Magdala. Ela atendia os clientes ricos daquela época e, por conta disso, ela tinha muito dinheiro também. Morava dizem que num palácio chamado Palácio de Magdala, e ela soube também, ouviu falar de Jesus, e aí deu uma balançada e acabou dispensando aquela luxúria toda que ela vivia e também foi seguir Jesus. Estava lá aos pés da cruz e depois da crucificação ela continuou também, continuou fazendo o trabalho que os apóstolos faziam também. Depois da crucificação, os apóstolos se espalharam pelo mundo, saíram ensinando o Evangelho de Jesus. E ela continuou fazendo isso também. É que a história não fala muito a esse respeito, porque ela sendo mulher, naquela época as mulheres eram muito discriminadas, elas não tinham a mesma, o homem e a mulher eram muito diferentes. Os hebreus, eles tinham discriminavam muito as mulheres, e a igreja cristã, infelizmente, herdou essa discriminação também dos hebreus, e a igreja discriminou a mulher durante quase 2000 anos, dizem que até 1870, as mulheres a própria igreja reconhecia que não tinham alma, como os negros também. Então isso é herança daquela época, que segundo São Jerônimo, essa discriminação vem da época de Adão e Eva. Os hebreus culpavam as mulheres, porque a Eva teria sido a grande culpada pela expulsão do paraíso. Então eles tinham isso na cabeça, que não era o Adão que era fraco e tipo Maria vai com as outras. Não, ela é que induziu Adão a comer a maçã, aquela história toda que a gente sabe que é uma alegoria, mas ainda tem muita gente que leva aquilo, acredita piamente na história de Adão e Eva. Mas enfim, essas duas são exemplos de pessoas que progrediram muito numa encarnação. Nós podíamos citar também Francisco de Assis, mentor da nossa casa, que também durante aquela encarnação ele deu um salto aí de qualidade muito grande. E tiveram outros também, evidentemente Santo Agostinho é um belo exemplo disso também, São Jerônimo, Santo Eusébio, cristão primitivo, que também foi um baluarte do cristianismo, né? Daquele cristianismo primitivo. E poderíamos citar, acho que Teresa d'Ávila, outra também importante, Chico Xavier, se bem que Chico Xavier não deu, né, dentro da última encarnação dele, ele não deu esse salto. Ele já veio, já desde criança, ele conversava com a mãe, tinha uma mediunidade muito grande, então ele não teve um começo de vida assim meio desregrado, como tiveram esses outros aí que eu citei. Mas evidentemente um espírito de muita luz. Provavelmente aí mais para frente a humanidade vai reconhecer mais Chico Xavier do que hoje é reconhecido, a não ser nós espíritas temos por Chico sabemos da luz que ele emanava dele, né? Mas com certeza quanto mais o tempo passar, mais à medida que a doutrina for se espalhando aí pelo mundo, mais ele passará a ser reconhecido também. Então,
essa caminhada aí em busca da perfeição moral nossa pode ser muito lenta ou pode ser bastante rápida, como nós falamos aí, demos alguns exemplos. Isso só depende de quem? Só de nós, do nosso livre-arbítrio. A gente vem fazendo devagarinho, isso a gente temos noção disso. Por que a gente sabe disso? Porque a gente está aqui num mundo ainda de provas e expiações, um mundo relativamente atrasado ainda. Se nós estamos aqui, é porque falimos em encarnações pretéritas. E estamos aqui resgatando débitos passados. Temos que ter isso em mente com muita clareza e, por conta disso, precisamos sim buscar essa perfeição moral. Não nessa encarnação, mas os espíritos nos sinalizam sempre, eles vêm com isso, dizendo que o mais importante de tudo é querer melhorar. Você tem que ter essa vontade, o firme propósito. Eu vou melhorar, eu tenho uma série de problemas nessa minha existência, eu tenho que melhorar, vou melhorar. Então tem que ter essa busca pela perfeição. É um patamar altíssimo a perfeição, mas a gente tem que insistir nisso, que um dia vamos chegar lá. Isso eles nos dizem também. Pela lei do progresso, todos nós um dia chegaremos lá. Mas pode ser muito lento essa caminhada. E ninguém, eu acho que ninguém gostaria de que fosse lenta demais. Basta o nosso exemplo aí, a gente vem já devagarinho, marcando passo ao longo de, sabe-se lá quantas existências, a gente já não fala assim, 2.500, há quem diga que nós já viemos aqui, no mundo hominal, quer dizer, é muita coisa para estar numa gradação de mundos, na segunda gradação ainda. O problema é nosso. Então, o Pai nos deu o livre-arbítrio, que é uma dádiva, vamos dizer assim, do Pai. Por quê? Porque a gente faz o que quer fazer, o que bem entender. É muito bom você não ter que estar fazendo, ter que obedecer a outras pessoas. Você tem livre-arbítrio para... Você tem aqui vários caminhos na sua frente e tem o livre-arbítrio para escolher qual que você quer. E então a gente precisa fazer as escolhas corretas. E esse livre-arbítrio é bom a gente saber sempre que ele é soberano. Deus deu essa liberdade para a gente e nem ele muda. Nem ele muda, ele deixa por conta de cada um. Ele é tão soberano, o livre-arbítrio, que o próprio suicídio, que é condenado por todas as religiões, não tem nenhuma religião no mundo que aceita o suicídio, todos condenam, mas por ser soberano, o Pai permite que as pessoas que queiram cometam o suicídio. Então, realmente é soberano. E está aí à nossa disposição. Ainda mais a gente que estuda a doutrina, que sabe os caminhos que tem à nossa frente, quais os melhores, quais os piores, e temos o livre-arbítrio. Então, escolher, fazer a escolha certa e seguir naquele melhor caminho ali, sempre vigiando o pensamento, sempre pedindo para ajuda, para acertar, para não dar uma tropeçada de vez em quando, e seguir em frente, fazendo, sempre vigiando e orando, como Jesus nos recomendava. Porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude, primeiro a gente pensa, começa tudo no pensamento, depois a gente executa. Se a gente começar a fazer isso regularmente, nós vamos ficar sempre pensando aqueles pensamentos edificantes, vamos executar esses pensamentos que nós temos sempre, e pela repetição sistemática desses pensamentos e desses atos que provêm do pensamento, nós vamos criar hábitos. Então, você pensa, executa e pela sequência cria o hábito. Criou o hábito, fica tudo mais fácil, porque a partir daí a coisa vai meio que no automático.
nós simplesmente não precisaremos estar vigiando tanto o pensamento. Nós estaremos trabalhando no trânsito, em qualquer lugar, mas a gente vai estar sempre a risco ali. Pintou alguma coisa, a gente vai sempre tomar a melhor decisão. Tem várias, sempre tem mais de um caminho para você seguir. Então, você estando sempre com um pensamento vigilante, transformando isso num hábito, você vai sempre fatalmente escolher o melhor. E vai passar a acertar muito mais do que vai errar a partir desse ponto aí. Então, está tudo na nossa consciência e usar o nosso livre-arbítrio. Nós, nesse capítulo da perfeição moral, tem vários itens, e um deles, que é a ênfase da nossa palestra, é sobre virtudes, vícios e virtudes. Que são o que, vícios e virtudes? São qualidades más e boas. O vício, se você for procurar no dicionário o que é vício, vai estar lá: falha, defeito, uma má qualidade. Então, existem os vícios, nós temos vícios e temos virtudes. Mas temos muito mais, ainda pelo nosso atraso espiritual, muito mais vícios do que virtudes. No Bhagavad Gita, que é o livro sagrado do Vedanta, Krishna nos traz o seguinte, que os vícios, ele faz uma analogia dos vícios com os nossos familiares. Ele diz que os vícios são nossos pais, são como nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, tios, primos, parentes de um modo geral, e que vivem conosco, moram conosco, fazem parte da nossa vida, participam do nosso cotidiano o dia todo, e que são inimigos mortais. Ele fala temos que matá-los. Então, quando ele está no diálogo com Arjuna, um discípulo dele, quando ele está contando isso, ele não fala no começo que são vícios, ele está dizendo, você tem que matar seus pais, seus irmãos, seus tios, seus filhos. Aí o discípulo fica apavorado com isso. Aí depois, no final, ele explica. Aí quando o discípulo pergunta, mas onde é que eu vou travar essa batalha contra meus próprios familiares? Aí ele diz, essa batalha tem que ser travada na tua consciência. Porque esses teus familiares são os vícios que estão com você, arraigados na tua consciência, no teu espírito, convivem com você há muito tempo. E é interessante que isso é uma verdade cristalina. Eles estão tão arraigados em cada um de nós que a gente não percebe. É difícil um egoísta, por exemplo, ter a consciência de que é um egoísta, que é um soberbo, que é um orgulhoso. Ele não percebe. Ele não percebe. Aquilo é a mesma coisa como, por exemplo, na nossa casa. Tem alguns problemas na nossa casa que a gente não percebe mais, porque passa ali todo dia, não nota de repente vou dar um exemplo, a pintura ruim, já está precisando pintar, você todo dia entra, sai, não percebe mais que está precisando pintar a casa, pintar a sala, sei lá. Aí chega uma visita, pode até não te falar nada, mas a primeira coisa que ela vai notar é que, caramba, vai perceber aquilo que você não percebe porque você passa ali todo dia. Os vícios são a mesma coisa, estão junto com a gente e a gente não percebe. São muitos os vícios. Krishna diz que eles, além de serem muitos, eles proliferam com uma facilidade muito grande. Eles vão aumentando. Há uma tendência deles aumentarem. Por quê? Porque nós, como estamos no mundo de provas e expiações, somos atrasados, não percebemos que eles estão com a gente, e o que é pior, aqueles que nos cercam, que trabalham com a gente, nossos amigos, todos aqueles que interagem com a gente, também são imperfeitos, também são cheios desses vícios, e no deles a gente vê, mas a gente não vê. É como aquela parábola de Jesus, você vê o cisco pequenininho lá no olho do outro, mas não vê a trave
que tem no seu olho. Então, nós somos assim. E convivendo com essas pessoas, todo mundo vivendo. Outro dia, alguém aí comentou que nós encarnamos entre nossos credores. Eu achei fantástico essa frase. É como se realmente a gente estivesse no meio de pessoas a quem nós estamos devendo muito. Então estão toda hora, estão te cobrando toda hora. E aí, como é que é? Meu dinheiro? Então é difícil para a gente conviver num meio onde nós somos muito atrasados e todos que nos cercam também. Então fica uma coisa dificílima, porque não adianta um evoluir sozinho, até porque se ele começar a ser bonzinho demais, vai acabar tendo problemas com os demais. Então precisa que todos, que a humanidade toda cresça juntos, se eleve juntos, porque senão não adianta um só, você só será feliz quando o seu vizinho for feliz, quando todos forem felizes, senão não adianta. É preciso que a gente tenha essa noção muito clara disso, e com isso a gente vai ser tolerante com os erros dos outros, que a gente não costuma ser também, a gente não admite. Não vemos os nossos erros, mas vemos os dos outros, então o vizinho é muito chato, os colegas de trabalho, tudo, todo mundo é problemático, menos eu. Se todo mundo fosse como eu, o mundo estaria muito melhor. Esse é o pensamento da maioria de nós. Então, realmente, o outro também pensa isso. Então, fica muito difícil essa interação de pessoas. Aí o mundo fica parado. Não é? Eu não sei por que Jesus resolveu encarnar 2000 anos atrás entre nós. Eu acho que foi porque ele viu, se eu não for lá, esses caras não vão nunca deslanchar. Eu tenho a impressão que é lógico, ele deve ter vindo por causa disso. E passou o que passou, essa história toda a gente conhece, para nos ajudar. E não sei o que seria de nós se ele não tivesse vindo. Como é que estaria o mundo hoje? Provavelmente não, mas grande chance da gente já ter se exterminado aí através de guerras e essa parte aí nuclear, enfim. Ele deve ter vindo seguramente por causa disso. Alguém tinha que fazer alguma coisa, porque não estava dando. E veio, passou aquilo tudo, passaram-se os anos, esquecemos tudo que ele ensinou, e pior do que termos esquecido, deturpamos. Se a gente só tivesse esquecido, mas não, a gente entendeu mal durante cerca de 1000 anos aí da Idade Média, a gente andou matando em nome dele. A gente matava quem não era cristão. Teve na época da Inquisição, por exemplo, não era cristão, a gente matava. Ele nunca mandou a gente fazer isso, mas a gente fazia. Então houve aí um entendimento muito errado dos ensinamentos dele durante muito tempo, e graças a Deus veio aí a codificação em 1857, aí, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, que trouxe por isso que a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Kardec, através com o auxílio da espiritualidade, né, que ele conseguiu fez um belo trabalho, isso a gente não tem dúvida, e nos trouxe, descrucificou Jesus, é uma coisa que a gente precisa fazer, esquecer aquele Jesus crucificado e lembrar de Jesus com aquele semblante de paz, de amor, bem diferente daquela cruz lá, que aquilo não nos interessa lembrar. Né? Então ele trouxe isso tudo, entendemos muito melhor o Evangelho depois do Espiritismo, aí dos ensinamentos que ele trouxe, é o mesmo Evangelho de Jesus, só que não aquele que foi deturpado durante o tempo. É o mesmo Evangelho dos cristãos primitivos, daqueles até o ano 300, por aí, era na época de Orígenes, por exemplo. Aqueles cristãos primitivos eram realmente aquilo que Jesus tinha ensinado. Durante aí uns
até 200, 300, 400 anos depois, ele seguiu o que ele tinha ensinado. Depois começou a mudar, veio a Idade Média, e aí foi quando, paradoxalmente, quando o imperador romano Constantino se converteu, o primeiro imperador romano que virou cristão, a partir daí que as coisas teoricamente deveriam melhorar, né? Porque agora o imperador é cristão também, não? Aí o negócio, o cristianismo afundou, começou a misturar religião com política. Aí deu no que deu, foram 1000 anos aí mais de 1000 anos de coisas de inquisição, de cruzadas, de venda de indulgências, por exemplo. Fizemos uma série de fogueiras, queimando pessoas em fogueiras, e aí veio o cristianismo, aí, o espiritismo, e que deu uma melhorada nisso tudo. Mas voltando lá aos vícios, nós temos vários: inveja, cobiça, vaidade, ciúme, ódio, rancor, muitos vícios. Mas tem dois que são as mazelas da humanidade. São realmente a chaga da humanidade. São os grandes, não os grandes culpados, mas eu diria responsáveis, e nem responsáveis, porque esses vícios são seres inanimados. A culpa é nossa, a gente é que tem esses vícios e se compraz, mesmo que involuntariamente, em fazer o uso desses vícios. Tem dois, então, que são os grandes vilões, que são o orgulho e, pior ainda que o orgulho, o egoísmo. Esse é o bambambam, aquele que realmente faz a diferença para pior. Ele é o grande vilão, é a chaga da humanidade. O egoísta não sabe que é egoísta, mas quer tudo para si, quer o de melhor para si, em detrimento dos demais, o que é pior. Se ele quisesse ter conforto e muitas coisas boas, vamos dizer assim, sem atrapalhar ninguém, não teria tanto problema. Mas não, o egoísta, ele não interessa vamos dizer assim, os meios. O fim tem que ser ele na berlinda. E muitas vezes ele sai pisando em todo mundo para conseguir alcançar aqueles objetivos. E então realmente o egoísmo é a chaga da humanidade. E o orgulho, eles andam, são irmãos siameses, vamos dizer assim. Os dois estão sempre juntos e os dois fazem as pessoas que têm esses defeitos, e todos nós temos, um pouco mais ou um pouco menos, mas todos nós temos, a gente atrapalha a nossa ascensão aí espiritual por causa desses dois vícios que a gente não consegue combatê-los. Em contrapartida, temos as virtudes, que as virtudes se opõem, são diametralmente opostas ao egoísmo e ao orgulho. Nós temos aí também várias virtudes, mas também tem duas que se sobressaem sobre as demais virtudes, que são a humildade e a caridade, sendo que a caridade ainda está num patamar acima da humildade, assim como o egoísmo é pior do que o orgulho, embora esses dois vícios, essas duas virtudes, sejam dentro dos seus respectivos males não, das qualidades que a humanidade tem, boas e ruins. Dentro disso, esses dois são os piores vícios e essas duas são as melhores qualidades. Interessante que realmente se opõem. O egoísta quer tudo para si, ele coloca o holofote em cima da sua cabeça e o resto não interessa. Já para praticar a caridade, tem que fazer o oposto, tem que tirar os holofotes de cima de si, tem que abrir mão de muita coisa, da sua zona de conforto, tem que abrir mão de coisas materiais para poder pensar nos outros, na periferia, no seu próximo.
E como próximo, nós temos que entender que próximo é qualquer ser humano. Eu acho que essa é a melhor definição de próximo. Qualquer ser humano. Você pode estar lá no Japão, se tiver um japonês lá precisando de ajuda, você tem que estar, é o teu próximo, você tem que ajudar. Então, o egoísmo e a caridade são duas coisas bem opostas e é como se fosse uma gangorra. Você não consegue ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo, não tem como. Você ou é um ou é outro. E a hora que você aumenta um pouco a virtude, a gangorra do outro lado desce. Você, para fazer caridade, não tem jeito, você tem que abrir mão de um pouco das coisas das quais você é egoísta. Não tem como, você tem que abrir mão do seu tempo, do seu lazer, da sua zona de conforto, como eu já disse, tem que, eventualmente até com o seu dinheiro ajudar em alguma coisa, se bem que o dinheiro os espíritos nos dizem que das caridades está longe de ser importante. Aquele troquinho que a gente dá no trânsito, aí muitas vezes para se livrar do pedinte, não tem caridade nenhuma ali. É muito melhor você fazer uma oração rapidinho ali para aquela pessoa que é um necessitado, do que dar um dinheiro ou qualquer coisa assim. Mas de qualquer maneira eu sou egoísta, eu quero melhorar, quero diminuir o egoísmo, o que eu posso fazer? Vai fazer caridade, porque ela é o contrário. Você, para fazer caridade, tem que esquecer de você, do seu interesse pessoal. A hora que você diminui o interesse em você mesmo, você abre mão disso, você começa a fazer caridade e aí começa a se melhorar espiritualmente. Não é tão difícil assim, até porque na casa espírita nós temos condições de fazer caridade. A casa espírita nos proporciona muita facilidade nisso. Então, se a gente quiser, tem um campo muito grande aí para fazer a caridade e automaticamente você está fazendo caridade, não tenha dúvida, você está reduzindo o seu egoísmo. E da mesma forma, a hora que você está sendo humilde, você está deixando de ser orgulhoso. Você não pode ser orgulhoso e humilde. Ou você se acha o melhor, ou você é mais humilde. Agora, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você aumenta uma, diminui a outra. Então, dá para a gente tentar ir trabalhando nesse sentido. Essas são as virtudes, estão aí à nossa disposição para a gente colocá-las em prática e tentar melhorar, tentar buscar essa perfeição moral aí que nós falamos no começo. Tem um outro item desse capítulo da perfeição moral que trata das paixões. As paixões, elas estão aí também à nossa disposição. A paixão na verdade, como definição de paixão, a gente pode dizer que é um sentimento de forte emoção. E ela pode, normalmente, via de regra, a gente vê a paixão como sendo uma coisa assim, como um vício, uma coisa ruim, a paixão. Não necessariamente. No Livro dos Espíritos, aí nas perguntas que o Kardec faz, ele questiona sobre isso e diz que não, que a paixão pode nos levar a grandes realizações. É uma das respostas aí que os Espíritos nos dão. Então, ela pode, sim, ser usada para o bem. Mas ela, muitas vezes, ela é usada para o mal no momento em que você deixa com que ela te governe. Está muito claro isso. Ele dá até um exemplo aí no livro que ele faz uma analogia como se fosse você andando a cavalo. Você precisa conduzir o cavalo. No momento que você não consegue mais conduzi-lo, que ele passa a escolher o que ele quer fazer, pode se tornar um perigo. Ele pode desembestar, por exemplo, sair correndo, enfim. Com a paixão é a mesma coisa. Se nós ficarmos muito
levarmos a sério demais determinadas paixões e aquilo virar uma obsessão nas nossas vidas, e ela passar a nos controlar, aí é que mora o perigo. É como se fosse uma obsessão. Nós não podemos deixar nunca que passe do limite da obsessão simples. O ideal é que não tenha nem a simples, mas essa, como a gente aí nesse burburinho do dia a dia e a gente acaba se indispondo muitas vezes, então acaba a gente de vez em quando sendo obsidiado aí. Mas uma coisa simples, passageira, não devemos nunca deixar chegar em fascinação e muito menos em subjugação, até porque aí não sairemos mais sozinhos. Aí já a coisa vai ficar bem mais séria. E a paixão, então, não vamos nunca deixar que nada... a paixão pode ser por pessoas, por coisas, e pode ser por causas também. A gente pode aí assumir, querer brigar por uma causa e aquilo virar uma coisa muito séria, uma paixão, e você só pensa naquilo e não faz mais nada, e deixa isso te dominar. Nunca permitamos que isso venha acontecer, porque aí nós não seremos mais nós que estaremos controlando o cavalo. Ele estará aí fazendo o que ele bem entender e a gente ali sem ter o que fazer. E precisamos ainda, nesse capítulo fala, outro item importante é o conhecer-se a si próprio. Essa é uma coisa fantástica também. Eu sempre gostei muito dessa. Muito antes de ser espírita, eu conhecia essa frase, só que era assim: conhecer-se é dominar-se, é triunfar. Que é mais ou menos a mesma coisa. Isso é do espírito do judô, essa frase. O espírito do judô são várias máximas que tem, enaltecendo aquele atleta, né, de judô. E fecha com essa frase: conhecer-se é dominar-se, é triunfar. E eu devia ter uns 10, 11 anos quando eu vi isso, e achei que realmente aquilo era uma coisa fantástica, porque a hora que você se conhece, as coisas ficam mais fáceis. Fica muito mais fácil. Você sabe, eu sei os meus defeitos, as minhas limitações, e sei em que eu sou bom, em que eu consigo, até em coisas aqui da vida material. Você é bom de matemática, vai se dedicar àquilo, vai explorar as tuas qualidades e os teus defeitos, vai tentar corrigir. E essa frase, conhece-te a ti mesmo, é atribuída, a maioria dos historiadores atribuem a Sócrates, que teria lá atrás, em visita ao oráculo de Delfos, no templo de Apolo, na entrada, lá no pórtico, na entrada, tinha lá: conhece-te a ti mesmo. Em grego, evidentemente, mas a tradução era essa. Ele viu aquela frase ali e ficou muito entusiasmado com aquilo e passou, a partir dali, a divulgar isso. Passou para Platão, que passou para Aristóteles, e aquela frase ali ficou... Ele ensinava isso. Sócrates falava muito para os jovens, principalmente, e falava de moral. Ele ensinava moral para os jovens. E por conta disso, quer dizer, é outro paradoxo, né? Por conta disso, ele foi julgado e condenado à morte e executado, porque era uma pessoa que estava mexendo com a cabeça dos jovens, ensinando coisas. Quer dizer, é um absurdo. Depois de Jesus, foi o segundo julgamento mais injusto, né, da história. Mas, enfim, é atribuído a ele, não é dele, mas foi ele que passou para a humanidade como divulgador dessa frase fantástica que nós precisamos nos conhecer. A Joana de Ângeles fala muito, né? Ela fala em reforma íntima, e para fazer a reforma íntima, você tem que se conhecer, precisa do autoconhecimento para você efetivamente fazer a reforma, fazer as mudanças que precisam ser feitas, e a partir daí, então, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, precisamos olhar para dentro de nós, para nos conhecermos, saber quem nós somos. No livro dos Espíritos tem uma frase, eu até anotei aqui, isso a gente não decora, é a questão 919.
O Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para se crescer espiritualmente. Aí a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Então, são os espíritos já respondendo para o Kardec. E aí Kardec pergunta: não, isso eu já sei, agora eu sei que tem que me conhecer, agora como eu devo proceder para me conhecer? Realmente é outra questão difícil, é isso que é o autoconhecimento, você se olhar para dentro e se ver. Aí quem responde é nada mais, nada menos que Santo Agostinho, ele que responde essa outra, que é a 919A, é uma sub-pergunta. Aí é ele que responde, eu acho que quase todo mundo aqui já ouviu falar naquela história do Santo Agostinho, que ele, todos os dias, aí ele responde: para se autoconhecer, vocês têm que façam o que eu fazia quando estava encarnado aí entre vocês também. Eu toda noite, antes de dormir, eu fazia um balanço do dia, de tudo que eu fiz naquele dia, aonde que eu acertei, onde que eu errei, quais pessoas eu ofendi, por que eu ofendi, por que fui grosseiro, por que fui... Enfim, ele fazia uma análise do dia todo. E aí reconhecia as coisas porque a gente sabe, na verdade, todos nós sabemos, quando a gente faz uma coisa e aquilo não está certo, a gente sabe. Falou alguma coisa, falou demais, disse uma besteira, todo mundo sabe quando está errado e quando não está. Só que a gente não consegue, a gente vai, não devo falar isso, mas aquela fulana merecia, fulano não sei o quê, não me segurei, acabei falando. Então nós somos assim, ele fazia esse trabalho à noite e aí constatava o erro, nós podemos fazer também, porque é fácil saber onde nós acertamos e onde nós erramos. Então no outro dia, quando a gente acordar, vamos lá pedir desculpa para aquela pessoa que a gente soube que procedeu mal, aquilo que a gente acertou, vamos continuar fazendo aquilo, para que a gente possa ir aos poucos melhorando. Não é numa encarnação que a gente vai conseguir, mas a gente vem errando muito, então que nessa reencarnação a gente possa dar uma melhorada boa mesmo, até porque, primeiro para não ser exilado, né, para Chupão aí, ou outro um desses planetas aí que dizem que a gente, são 2/3 que vão ser exilados, nós somos 30 bilhões, né, entre encarnados e desencarnados, 7 bi pelo último censo encarnados, e o restante aí são desencarnados, mas em torno de 30 bilhões de espíritos no planeta. 2/3 são 10 bilhões, os espíritos dizem que 2/3 vão ser exilados, porque não terão condições de ir para um planeta de regeneração, que será a Terra. Então, não poderemos mais encarnar aqui, porque aqui estará melhor. E é a última oportunidade, porque quando a gente desencarnar, mais um tempo que a gente fica na erraticidade, já se terão passado aí, sei lá, 50, 100 anos, quando a gente voltar, aqui já estará regenerada. Nós já estamos em transição, né, no processo de transição planetária, aí não voltaremos mais. Eu imagino que esteja sendo feita essa triagem já. Quem está desencarnando, já está, você não volta para a Terra, já vai, aproveita, já pega a porta à esquerda aqui, pega o elevador e desce. Então, eu imagino que esteja vendo isso, tem que ter e é melhor que seja assim do que ser através de uma comoção mundial, aí, um terremoto que mate logo os 2/3. É melhor que seja assim, gradativamente, vão morrendo e vem para cá ou não vem mais. É bem mais uma transição suave, né? Como devem ser todas as transições. Então, nós temos que aproveitar esse momento, usar aí as virtudes, aumentar as virtudes, diminuir os vícios, fazer esse trabalho de autoconhecimento para nos sabermos quem nós somos
E com isso a gente vai, se fizer isso, é que nem aquela outra pergunta que a gente deve fazer sempre a nós mesmos, quando a gente está na dúvida sobre, pô, e agora, que caminho seguir, o que eu faço, o que eu digo. Em qualquer situação difícil, é só a gente lembrar sempre, o que faria Jesus em meu lugar? A resposta vem instantaneamente. Por quê? Por que vem instantaneamente? Porque a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado. A gente pensa e tal, mas a gente vai, normalmente, a gente vai por aonde? Pelo material. A gente sempre raciocina com as coisas do mundo material. Não, isso aqui vai me dar mais alguma... Fulano pode me ajudar lá na frente. A gente sempre está pensando assim numa coisa pessoal melhor para você. E aí, normalmente não é essa a melhor solução. Não é. A gente tem que ter essa noção bem clara de desvalorizar um pouco, já que muito a gente não consegue, o ideal é que fosse muito, as coisas materiais do nosso mundo aqui. A gente sabe, tem uma noção muito clara que isso não é importante, não. É uma coisa que primeiro que vai passar. Nós vamos passar um tempo aqui, vamos embora e não vamos levar absolutamente nada. Nem o corpo é nosso, nem o corpo físico, porque ele pode nos ser tirado a nossa revelia, o nosso corpo. Você não tem que autorizar. De repente o pai te chama e você, sem querer ir, você tem que ir, não tem alternativa, não nos é perguntado se a gente quer morrer ou não. Então, nem o corpo, que pode nos ser tirado, né? A nossa revelia, como eu disse, nem isso é nosso. Então, os demais bens, nem se fala, não, mas a minha casa está lá no registro de imóveis, ninguém tira. Lê do engano. Quanta gente perde aí, olha o Ike Batista aí, 34 bilhões, está devendo agora, é devedor, respondendo para a justiça. Uma coisa inacreditável se a gente parar para pensar. Mas acontece, então não temos nada. E se não temos nada, se daqui a pouco vamos deixar, eu já tô mais para lá do que para cá, né, pela idade aí, então já não tenho, já passei muito da metade de uma existência. Então, daqui a pouco a gente está indo embora e não vamos levar nada. Então, para que ficar arraigados a essas coisas da matéria, né? Todos nós sabemos disso, não estou falando nenhuma novidade, a gente sabe disso, mas é bom a gente ficar sempre lembrando, e quando eu falo isso aqui para todos, mas eu sou o primeiro a ouvir, eu estou falando, quem fala é o primeiro a ouvir, então eu preciso muito dessas coisas, porque eu também sou assim. Então, mas isso é próprio da humanidade toda, a gente se apega a essas coisas. Vamos aí aprendendo, a doutrina é fantástica, né? A doutrina nos traz ensinamentos aí que a gente, além de ser consoladora demais, ela nos traz, ela não nos dá todo mastigado o que a gente tem que fazer. Basta que a gente tenha essa determinação, essa vontade, e eles dizem que tendo vontade, isso é suficiente. Porque eles sabem que a gente tendo vontade, a gente vai acabar, pela insistência de pensamento, pela sequência repetitiva de pensamentos bons, nós vamos acabar acertando e vamos, com certeza, vamos melhorar muito nessa existência. E vamos, quando partirmos, que a gente parta numa situação bem melhor do que quando nós aqui chegamos, dentro dessa encarnação. O aqui e agora é fundamental para todos nós. Ok? Livre-arbítrio de cada um aí, a gente está nessa batalha aí, vamos ver se a gente consegue aí dar um salto de qualidade grande nessa nossa encarnação. Obrigado aí pela atenção. Fiquem